E aí vocês me perguntaram como se limpam as emoções. Bem, dentro da formação Biomicrohertz, eu ensino meus terapeutas, as emoções elas estão ligadas em 3 campos. E se você não entender isso, isso vai ser muito difícil de você conseguir limpar. E talvez esse seja o erro, e por isso que muitas pessoas dizem, eu não consigo limpar um padrão emocional que está dentro de mim. Você consegue, mas você tem que atuar nas 3 esferas. E quais são essas 3 esferas? Você tem que atuar no emocional do seu paciente, no campo emocional, o que ele guardou como emocional dessa situação vivida, traumática ou não, que ele passou. Depois você tem que guardar, ao mesmo tempo do emocional, o que ficou registrado na sua mente. E lembrar sempre que o que fica registrado na sua mente vai impactar o seu corpo físico. Então, automaticamente, eu tenho que saber lidar com a emoção, com a mente e com o corpo. E se eu quero fazer uma limpeza emocional num paciente, eu preciso conseguir contribuir com essas 3 áreas. E como que eu consigo fazer isso, Gi? Que essa foi a pergunta. Como se limpam as emoções? Então, a gente tem 2 níveis. Terapeutas Biomicrohertz, coloquem aí no YouTube, nos comentários, quais são os dois níveis de consciência que nós temos aí. Escrevam aí. Normalmente nós temos 2 níveis. E nós precisamos entender se aquele paciente está no nível 1 ou no nível 2. Ou seja, se ele está no nível consciente, a gente vai limpar aquilo a nível consciente. Vamos trabalhar os escudos emocionais, o que foi que afetou aquele paciente, o que fez com que aquele paciente ficasse com aquele trauma emocional. E aí, uma das ferramentas que eu trago para terapia biomicrohertz é a modulação neuroplástica noturna. O que é? É um áudio que não é uma reprogramação, não é uma limpeza, é uma modulação neuroplástica noturna. A gente aquece o músculo do cérebro enquanto está no estado teta. E nesse ponto em que a gente está aquecendo o cérebro do paciente em estado de relaxamento, o paciente está ativando áreas onde ficaram guardados aquele trauma emocional. E está trazendo uma nova perspectiva para ele, enquanto o paciente dorme. E isso ajuda o paciente a limpar essa emoção a nível consciente, o que vai impactar diretamente no seu corpo. Por exemplo, o nosso fígado está ligado àquilo que a gente não consegue processar de injustiça. Se eu passei por uma raiva, se eu fui traída, tiraram-me dinheiro da conta sem me pedirem autorização, ficou retido por conta de uma multa no estacionamento, eu perdi um emprego porque decidiram contratar alguém mais novo, o meu marido me traiu por alguém mais nova, situações em que você sentiu injustiça, vai fazer com que acabe afetando o seu fígado. Não só, existem outras áreas também que serão afetadas, mas o seu fígado vai ser afetado. Por exemplo, quando você está com muitos problemas financeiros, você vai desenvolver problema nos rins. E os seus rins vão ter menos capacidade de filtrar. Por quê? Porque está impactando o seu rim. Então, através do nosso consciente, nós afetamos, consciente e subconsciente, nós afetamos o nosso corpo físico. Então, quando eu faço uma modulação neuroplástica noturna, eu ajudo esse paciente a conseguir ter consciência sobre o problema, e quando ele resolve esse problema, ele diminui o impacto daquele órgão físico. Mas mais poderoso do que trabalhar com o consciente, como diz aqui a Silvia Barrosa e a Alda Queiroz, é a gente entender que a gente também precisa trabalhar com o inconsciente, ou seja, aquilo que o paciente não sabe que está acontecendo na vida dele, mas está impactando negativamente o corpo físico dele. E aí, na questão da mente inconsciente, uma das ferramentas que a gente usa que tem um resultado muito eficaz é a microfisioterapia. Então, um processo de mapeamento que nós fazemos no corpo em benefício e em prol de utilizar aquelas informações obtidas para conseguir ter uma melhora no quadro do paciente. O que isso traz? Eu consigo encontrar as marcas físicas no corpo desse paciente, quais são os pontos, os ductos emocionais que estão obstruídos, e depois de eu ter encontrado, aí a gente vai usar o sistema nervoso periférico e o nervo vagal, tá? Ou seja, nós vamos estimular o nervo vago para desobstruir os ductos emocionais e parar de trazer informações ruins para o meu corpo físico. Então, isso são 2 formas que a gente tem de lidar com as emoções, de limpar as emoções. Porque se a gente só fazer, por exemplo, um processo de soltura daquela emoção, a gente pode fazer com que aquele paciente não consiga resolver na totalidade aquela emoção, porque ela ainda tem memórias físicas. E um vai puxar pelo outro. Lembra a pirâmide do conflito? Se eu limpo só a emoção, a minha mente e o meu corpo, eles continuam com problemas. Se eu limpo só a mente, a minha emoção e o meu corpo, ela continua com problema. Se eu limpo só o corpo, os outros 2 continuam com problema. Eu preciso limpar os 3 ao mesmo tempo, tá bom?